Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Meus amados, é um prazer revê-los. É uma alegria poder estar nesse púlpito novamente. Agradeço ao conselho pelo convite, o pastor Antônio Marcos. Também agradeço as palavras do reverendo Ezequiel. E me sinto como, de fato, bem-vindo. E fico muito feliz em rever os irmãos aqui, que há muito tempo já não via. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Trago o abraço da igreja Três Mangueiras, meus irmãos. Então, vamos à exposição da palavra. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler dos versos 32 a 39. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, ó Pai, no meio do Teu povo. Ó Deus, estamos aqui diante da Tua santa palavra, que agora lemos mais uma vez, e suplicamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito possa iluminar nossas mentes, nos fazendo, ó Deus, compreender o sentido dessa passagem. Mas, muito mais do que isso, ó Deus, que sejamos transformados por Tua palavra. Ó Deus, eu também peço pela minha vida, ó Deus, também pecador que sou, mas apesar de mim, ó Deus, que eu seja instrumento nas Suas mãos, para trazer a Tua mensagem, a Tua igreja reunida aqui nessa noite. Ó Pai, é no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma tentação muito grande que todos nós passamos, e não poucas vezes, é a tentação de desistir. Muitas vezes queremos desistir. Muitas vezes queremos abandonar tudo que já fizemos e, como nós falamos popularmente, eu vou chutar o balde.
estou cansado já disso, não aguento mais, eu desisto, vou parar por aqui. E às vezes nós estamos já numa longa caminhada. Quantas vezes você, por exemplo, já pensou em largar seu emprego e disse: eu não aguento mais o meu chefe, não aguento mais os meus companheiros de trabalho, vou desistir. Mas aí você pensa, repensa e percebe que não é tão simples assim. Mas a vontade de desistir nos vem. Quantas vezes você já pensou em desistir do seu casamento? Você está ali numa convivência difícil, e nós sabemos quão é difícil viver em família, e você tem lutado, tem buscado o máximo possível manter o casamento, mas há dias que você pensa e fala: Senhor, hoje eu vou desistir desse casamento, eu não quero mais, eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha esposa, e vou desistir. Vontade muitas vezes nos vem disso. Quantas vezes pensamos em desistir da nossa faculdade, da nossa escola, do nosso curso? Você está ali se dedicando e de repente você tem que trabalhar e tem que estudar ao mesmo tempo. Você não consegue conciliar as duas coisas. Seus professores são exigentes demais. E você olha e diz: eu vou desistir. Às vezes no último semestre da faculdade, você fala: eu vou desistir. A tentação nos bate. E a realidade, irmãos, é que muitas pessoas não suportam e desistem. Ficam para trás. E depois, no futuro, nós começamos a pensar: por que eu desisti? Por que eu não continuei? Por que eu não investi mais tempo? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não tentei mais? Mas a verdade, irmãos, é que a vontade de desistir sempre vem. E não é diferente com a nossa fé. Sabemos que seguir a Jesus Cristo exige de nós muita coisa. Nós temos que negar o nosso eu todos os dias, negar as nossas vontades. E tem dia que nós acordamos e pensamos: eu não vou ser mais cristão, não vale mais a pena ser cristão. Eu tenho tentado ser um bom cristão, tenho buscado servir a Deus, mas parece que Deus não olha para mim, ou parece que Deus não tem olhado a minha situação, a situação da nossa vida, a situação da nossa igreja, muitas vezes. E nós então dissemos: eu não vou mais, eu desisto. Meus irmãos, apesar da tentação ser muito grande, e eu sei como ela nos assola constantemente, mas eu quero nessa noite, pela palavra de Deus, convencê-lo a não desistir, a que você persevere, a que você mantenha-se firme, a que você continue. Meus amados, deixa eu trazer algumas informações para a gente compreender melhor aqui essa carta e esse trecho que nós lemos. A carta aos Hebreus, ela foi uma carta escrita num período de muita tribulação. Os discípulos que ali ouviram aquela mensagem eram crentes que vieram do judaísmo. Então eram cristãos que saíram da religião judaica. Por isso o nome da carta é Carta aos Hebreus, ao povo hebreu, aos judeus que viviam ali na região da Ásia Menor. E o autor dessa carta, ao qual nós não sabemos quem é, ele escreve então essa carta no intuito de animar aqueles irmãos, de encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes, porque as perseguições eram muito grandes e havia pelo menos 2 tipos de perseguição. O primeiro deles era a perseguição interna. Quando alguém que era judeu dizia: eu agora serei cristão, ele enfrentava a perseguição da própria sinagoga onde ele pertencia. Então, a perseguição às vezes era tão grande que era permitido na sinagoga que a esposa se divorciasse do marido ou o marido da esposa, caso um deles se tornasse cristão.
Então, se ele dissesse agora eu sou crente, se tornava lícito pedir o divórcio dessa pessoa, por exemplo, porque ser cristão era um sinal de abandono da fé, de apostasia. Então, muitos desses crentes hebreus acabaram perdendo seus relacionamentos, por exemplo. Muitos que eram casados, as suas esposas ou seus maridos resolveram divorciar-se dessas pessoas, dizendo, ele agora é um cristão, já não é mais apto para mim. Era muito comum também o próprio desprezo da comunidade e os próprios parentes. Então você não era mais bem-vindo na família, você agora era visto como uma ovelha negra, como alguém que é desprezível, porque você largou o judaísmo e agora abraçou o cristianismo. Então eles enfrentavam esse tipo de perseguição por parte dos próprios judeus, e havia também a perseguição externa, que era a perseguição por parte dos governantes, porque viam no cristianismo uma ameaça à unidade do governo, por exemplo. Então, era muito comum que os crentes sofressem perseguição, tanto de morte, que geralmente é a mais comum e é a que nós mais falamos, que muitos crentes perdiam a vida por causa do evangelho, e o autor fala isso aqui no capítulo 10, que eles eram entregues a espetáculo, né? Sabemos na história da igreja que muitos crentes foram mortos no Coliseu, né? Uma espécie de um teatro a céu aberto, onde havia ali espetáculos, inclusive com feras. E então os cristãos eram atirados às feras e serviam de espetáculo para a multidão que estava ali presente. Era comum também, você que já assistiu aquele filme Gladiador, né, que havia aquelas lutas entre os gladiadores que eram escravos ali. Muitos cristãos eram transformados em escravos e eles eram jogados nas arenas. E agora se vire, você é gladiador agora, você é um lutador, né? E muitos cristãos também morriam nesses espetáculos a céu aberto que eram feitos. E mais ainda, irmãos, sabemos também, a história nos relata, né, do imperador Nero, que queimou cristãos, né, publicamente na cidade de Roma, servindo eles de iluminação pública para as pessoas, por causa do evangelho, porque se tornaram cristãos. Mas além disso, esse é o ponto máximo, extremo, mas havia também, irmãos, crentes que perdiam suas casas, crentes que tinham de repente um pedaço de terra e alguns animais. O governo então vinha e pegava os seus bens. Se ele tivesse uma carroça, tivesse alguns escravos, que isso era muito comum na época, então o governo tomava tudo das mãos dessas pessoas e deixava elas sem nada. Era muito comum crentes muito pobres e passando necessidade, porque se tornaram cristãos. Então, meus amados, diante disso, o que estava acontecendo? Muitos desses judeus que se tornaram cristãos começaram a pensar o seguinte: será que vale a pena realmente eu ser cristão? Porque eu estou me tornando cristão e eu estou correndo o risco de perder minha casa, de perder a minha terra, que eu levei a vida inteira para conquistar esse pedaço de terra. E se eu me tornar cristão, corro o risco de perder meus bens, de tudo que eu lutei para conquistar, e eu não ter mais todos esses benefícios, além do risco de vida, do risco de morte. Eu corro o risco de, na rua, alguém tirar a minha própria vida, simplesmente pelo fato de eu ser um cristão. Então muitos deles diziam o seguinte: eu vou voltar atrás, eu vou servir no judaísmo, porque é o mesmo Deus, né? Eles diziam, é o mesmo Deus, né? Está tudo dentro do mesmo religião. Jesus também era judeu, então está tudo no mesmo time, está tudo no mesmo, está tranquilo, não há problema nenhum nisso. Muitos enxergavam assim. Então muitos estavam retrocedendo, muitos estavam voltando atrás, porque o judaísmo não sofria perseguição. O judaísmo era uma religião permitida pelo Império Romano, por isso eles podiam exercer essa religião sem nenhum tipo de perseguição. Então o autor da carta vai escrever para eles e dizer: não retrocedam, não voltem atrás.
Ainda que possa parecer que é a mesma coisa, mas voltar para o judaísmo é voltar para as sombras, é voltar para uma aliança a qual Deus não está mais se manifestando eficazmente nela. É voltar para a antiga aliança, é voltar para os antigos moldes, e pior do que isso, é tirar toda a eficácia da obra de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo não serviu para nada para mim, porque eu prefiro voltar atrás. E aí, meus irmãos, ele escreve com esse intuito, e o autor da carta, muitas vezes ele é muito duro. Inclusive, nos versículos anteriores que nós lemos, ele vai falar sobre o juízo vindouro de Deus. E ele chega a dizer que aqueles que pecam deliberadamente, ele diz, para esses aí não tem mais chance. Para esses que conhecem a palavra e pecam mesmo assim, para esses a única coisa que aguarda eles é o juízo. Não temos mais o que fazer por essas pessoas, já não há mais salvação para eles. Porém, muitos estudiosos entendem que o autor aqui da carta, ele não era apenas um conhecedor, um teólogo profundo, mas um pastor. Alguém que, apesar de estar sendo duro nas palavras, mas o intuito dele não era trazer condenação àqueles irmãos, mas ele queria que, na verdade, eles se animassem e perseverassem. Então, o trecho que nós lemos é uma mudança de tom. O autor passa de um tom agressivo agora para um tom pastoral, e ele então vai convidar aqueles irmãos a relembrarem de alguns feitos que Deus fez no passado, a que eles mantivessem a esperança no presente e que eles lembrassem da esperança que um dia aguarda eles no futuro, da recompensa que os aguarda no futuro. Então, meus irmãos, diante disso, eu queria que nós meditássemos nesse tema proposto, como os irmãos já viram aí na chamada, né, do YouTube, mas aí o tema nos diz, avançando na fé, rumo à recompensa que nos aguarda. Avançando na fé, rumo à recompensa que nos aguarda. Vamos observar, irmãos, alguns detalhes. Primeiro, os versos 32 a 34, nós vamos ser convidados, aliás, aqueles irmãos são convidados a lembrarem das lutas e das vitórias que Deus havia dado para eles no passado. Olha o que ele diz aí, o verso 32, ele começa dizendo, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. O autor está aqui agora dizendo, olha, lembrem-se daqueles dias anteriores, quando vocês foram iluminados. O autor aqui está chamando a atenção deles para o dia que eles conheceram a Cristo. Lembra daquele dia que você conheceu a Cristo, que você despertou para o Evangelho, que vocês de fato foram iluminados. Lembre-se desses dias, e foram dias que vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Foram dias difíceis. Meus amados, e aqui eu já começo falando algo muito importante para nós. Muitas vezes é vendido para a gente o seguinte, venha para a igreja que os seus problemas vão acabar. Venha para a igreja e tudo na sua vida vai ficar agora ótimo. Se você está doente, você vai ser curado. Se você está desempregado, você vai ficar empregado. Venha para a igreja e seus problemas se resolverão. Aconteceu alguma coisa aqui. Vou afastar. E nós somos muitas vezes persuadidos disso. Acho que é bom dar uma baixada no volume aí, viu? Som, agora. E nós somos muitas vezes persuadidos disso, irmãos. Nós somos convencidos a achar que ir para a igreja vai resolver todos os nossos problemas. Mas aqui o autor diz o contrário. Lembra do dia quando vocês conheceram Jesus? Foram dias de grande luta, dias de grande sofrimento. Não foram dias de glórias, não foram dias onde as doenças pararam, a perseguição parou, não. Foram dias de lutas. E ele diz,
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Meus irmãos, ele lembra aqueles amados que no início da fé deles, eles suportaram tribulações, angústias. E ele diz quais foram os tipos de tribulação. Eles foram expostos como espetáculo, como eu falei agora há pouco na introdução, né? Colocados ali como entretenimento para que as pessoas se alegrassem com a morte desses irmãos crentes, com a vergonha pública que muitos deles passaram. Como ele diz, tanto de opróbrio quanto tribulações. Opróbrio, irmãos, é vergonha. É você ser envergonhado, é você ser constrangido, é você, sabe quando você passa por uma situação que você é envergonhado publicamente, que você é constrangido publicamente. Muitos desses cristãos foram assim envergonhados. De repente, enquanto eles andavam pela cidade, soldados o prendiam e tomavam os seus bens. Imagine o constrangimento, as famílias tendo que ver, né, muitas vezes o pai da família sendo espancado na rua e ninguém poder fazer nada. Eram dias de grandes lutas e sofrimentos, como ele diz, de tribulação, e vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui, irmãos, é que a irmandade cristã é uma irmandade que sofre. E que quando eles sofreram naqueles dias anteriores, eles se tornaram coparticipantes, ou seja, se juntaram ao grupo dos cristãos. É como se pudéssemos dizer, seja bem-vindo ao clube. Você já sofreu? Já. Passou muita tribulação? Já. Seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao clube dos crentes, porque o clube dos crentes é composto de gente que sofre, gente que passa por muitas tribulações. Mas não é só de sofrimento que vive o crente, não é só de angústias que nós passamos. Ele fala agora aqui de coisas que aqueles irmãos hebreus fizeram, coisas boas. Olha aí o verso 34 agora. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Meus irmãos, nos versículos anteriores, o autor desceu o cajado naqueles irmãos. No capítulo 6, ele pega muito pesado, ele diz, olha, vocês são muito lentos para aprender, vocês demoram muito de aprender, e pelo tempo que já passou, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam de alguém que venha ensinar o que é batismo, o que é a conversão, coisas elementares da fé. E ele diz, vocês estão precisando de alimento sólido, vocês estão precisando de comida sólida. Está na hora de vocês amadurecerem. Mas aqui ele diz, olha, mas vocês, quando tinha gente presa, vocês foram lá visitar. Lembrem-se disso também. Vocês não são só pessoas miseráveis, não. Vocês também são filhos de Deus que exercem a sua fé. Apesar dos sofrimentos, vocês iam visitar os que estavam encarcerados. E isso é uma boa ação, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele diz, quando ele tanto elogia como condena aquelas pessoas, ele diz, eu estive preso e fostes me visitar. E aqui o autor está dizendo, vocês visitaram irmãos que estavam presos. Vocês fizeram isso, vocês, apesar de precisarem aprender, precisarem amadurecer, mas vocês também são pessoas crentes fiéis, filhos de Deus. Vocês também fazem coisas boas. E ele diz, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Meus irmãos, a gente falou aqui que muitas vezes o governo vinha e tomava os bens daqueles irmãos, mas vocês pensam que eles entregavam com tristeza? Aqui diz que eles estavam entregando com alegria.
Imagine que chegasse um caminhão da Receita Federal na sua casa e chegasse lá: olha, vi que você é crente, está frequentando a igreja da Fazenda Grande, e olha só, nós vamos tomar sua casa, vamos tomar seus bens, e a partir de hoje você vai ter que se virar. E aqui nos é dito que aqueles irmãos se alegravam quando isso acontecia. Isso mostra, irmãos, o quão poderoso é o evangelho na vida de uma pessoa. Não é que a pessoa é bondosa, não, mas o quanto o evangelho pode transformar o coração de alguém a ponto dela fazer um ato de bondade como esse. De você estar na porta da sua casa, o caminhão está levando todos os seus bens, sua cama, sua geladeira que você gastou tanto dinheiro, pagou em 10 vezes, ainda está pagando, e o governo está levando. Seu carro que você está pagando a terceira parcela de mais 120 que ainda tem. Mas você está alegre. Eles estavam felizes, é como dissessem: pode levar. E olha o que é mais interessante o que eles dizem aqui, irmãos. O que é que eles pensavam? Olha aí que diz: encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Olha o que ele diz: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles pensavam o seguinte: podem levar minha casa, podem levar meu carro, podem levar meus bens, mas o meu patrimônio é superior. O que nós temos, irmãos, em Cristo é infinitamente superior, incomparável. A herança que nós herdamos em Cristo não tem comparação com nada que nós possamos ter nessa terra. Nada. Pode ser o bem mais valioso, pode ser a casa mais cara da cidade. Aqueles irmãos, eles entregavam felizes porque eles sabiam: eu estou tranquilo porque o meu patrimônio em Cristo é muito maior. O patrimônio que eu possuo em Cristo Jesus é superior e diz, é durável. Sabe por quê? Seu carro quebra, sua geladeira enferruja, seu sofá rasga, sua roupa fica suja, fica desbotada. Mas o patrimônio que nós temos em Cristo, ele é intacto, é durável, ele é permanente, ele é por toda a eternidade, irmãos. Por isso é que aqueles irmãos entregavam com alegria os seus bens. Levem, porque o que nós temos é infinitamente superior. E o autor está lembrando isso àqueles irmãos. E sabe por quê, irmãos? Às vezes é importante a gente lembrar, não é para o nosso orgulho, não. É para a glória de Deus. Mas às vezes a gente precisa lembrar: poxa, eu sei que eu sou miserável, pecador, mas eu sei que Deus tem transformado a minha vida e eu tenho feito coisas que agradam ao Senhor. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem buscado agradar ao Senhor. E isso não é uma massagem de ego, mas é porque às vezes a gente precisa lembrar, porque nós ficamos tão desanimados às vezes que a gente esquece as coisas boas que Deus já fez por nós e como Ele nos usa ainda no presente, como Ele usou nossas vidas para ajudar outras pessoas no passado e ainda hoje. E às vezes a gente precisa lembrar disso, para que a gente não desista, para que a gente não se afogue. Não é apenas aqui, irmãos, uma ideia como nós vemos muitas vezes hoje em dia, de querer dizer: você tem valor, você é uma pessoa boa, você é do bem. Não, somos miseráveis, e o autor diz: vocês são miseráveis, vocês merecem o juízo, é o que resta para vocês. Contudo, Deus tem feito uma grande obra no coração de vocês. Contudo, vocês têm suportado muitas lutas, e não é qualquer pessoa que suporta isso. É porque Deus transformou seu coração de tal forma que você tem conseguido perseverar.
E a gente precisa lembrar disso às vezes, a gente esquece. E aí a gente então é consumido pela tristeza, pela culpa, e esquecemos as coisas boas que o Senhor já fez por nós. E como Ele nos usa como instrumentos nas suas mãos para fazer coisas boas aos nossos irmãos, aos coparticipantes da fé. O verso 35 agora, ele vai convocar aqueles irmãos a manterem-se firmes no presente. Então ele lembra das lutas do passado e das vitórias que eles já tiveram, de como Deus tem agido por meio deles. Mas agora ele convoca os irmãos a se manterem firmes no presente. Olha o que ele diz aí no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, o autor fala àqueles irmãos: lembrem-se do passado, lembre-se das lutas que vocês já passaram, lembre-se de como Deus usou vocês para o bem da igreja e ainda tem usado. Por isso, mantenham-se firmes. Por isso, não abandonem a confiança de vocês. Não abandonem. Como eu disse, irmãos, muitas vezes nós queremos desistir. Queremos voltar atrás. Pensamos que não vale mais a pena continuar ou se esforçar mais. Mas aqui o autor está dizendo: não abandonem a esperança. Continuem, perseverem, continuem seguindo em frente. Não parem. Ainda que os judeus te persigam, ainda que haja perseguição por parte do imperador, continuem firmes. Não abandonem a fé. E eu quero dizer uma outra coisa aqui, irmãos, que às vezes pode ser confundido com barganha, mas aqui não é barganha, porque Deus está dizendo: não abandonem. E por que não abandonem? É o que ele diz aí. Portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Sabe o que significa a palavra galardão? Recompensa. Nós não servimos a Deus pela recompensa, mas Deus recompensa aqueles que o servem. Sabe, um professor muitas vezes, você tem que tirar uma nota boa, é obrigação sua, do aluno. Se você tirar uma nota boa, como diziam nossos pais muitas vezes, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Mas Deus é tão bom, que mesmo quando nós fazemos o que é certo, o Senhor ainda assim, como incentivo, nos recompensa. Lembre-se, irmãos, a recompensa não é um pagamento pelo que nós fizemos. A recompensa é um incentivo de Deus para dizer: continuem. Fiquem firmes. É por isso que Deus abençoa você muitas vezes. É por isso que nós, mesmo ainda desobedientes e como nós somos às vezes teimosos, mas Deus concede bênçãos a nós ainda assim. Meus amados, e isso deve despertar em nós um desejo de querer continuar muito grande, porque nós não somos servos forçados. Nós não trabalhamos para Deus simplesmente por obrigação, mas porque amamos a Deus. E ainda assim, Ele nos recompensa por esse serviço. E você deve lembrar disso. E quando lembrar disso, deve dizer: eu vou continuar. Porque eu sei que Deus há de recompensar o nosso trabalho. Não como barganha, mas porque Deus é misericordioso. Ele há de recompensar o esforço que nós temos tido no Senhor. Por isso, irmãos, não desistam, não desanimem.
Continuem firmes. Caminhem. Não abandonem a esperança. Não abandonem, porque ela tem grande galardão. E agora, nos versos 36 a 38, ele vai nos mostrar que nós devemos guardar a esperança, então, no futuro, que nós olhamos, vivemos o presente, mas lembrando da recompensa do futuro, do prêmio que nos aguarda. Olha o que ele diz aí, verso 36 a 38. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que vocês alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O autor da carta agora ele pega a profecia de Abacuque, texto muito conhecido nosso. Ele faz algumas modificações aqui na estrutura do texto. Ele também não usa a Bíblia hebraica, ele usa a versão Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica. E ele modifica alguns termos, não alterando a palavra de Deus, mas ele vai fazer isso aplicando a Cristo, aplicando a obra de Cristo. Porque, como ele diz aqui no verso 36, eles precisam perseverar, é necessário que a igreja persevere, mas olha o que ele diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. E que promessa é essa? Aquele que vem, virá. Aí ele pega então a profecia de Abacuque e aplica a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Cristo ele vai vir novamente. Aquele que vem virá e ele não tardará. Como ele diz, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui ele está fazendo uma comparação entre aqueles que retrocedem e aqueles que permanecem na fé. Então, ele mostra que permanecer na fé é guardar a esperança da volta de Cristo. Aquele que vem virá e não tardará. E se a igreja então perseverar, a igreja vai receber essa promessa. E não só receber, vai participar dessa promessa de forma positiva, porque todo mundo vai participar disso. Todo olho verá Cristo retornando. Todos confessarão que Cristo é Senhor, mas somente a igreja dele vai se regozijar nesse dia. Porque para os ímpios é dia de terror, dia de escuridão e sofrimento, mas para aqueles que são o justo e vivem pela fé, que perseveram, experimentarão novos céus e nova terra. Então, ele convida aqueles irmãos a olharem para o futuro, para a promessa que viria, o prêmio que há de estar para nós. E é isso que nós como igreja também devemos fazer, irmãos. Persevere agora no presente. Eu sei que é difícil, muitas vezes é até quase impossível. Mas nós não confiamos na nossa própria força, confiamos na força daquele que nos sustenta, o Senhor Jesus Cristo. E é olhando para Ele que nós vamos conseguir perseverar até o fim e receber essa promessa maravilhosa. E ele conclui então, irmãos, verso 39. E ele mostra que nós devemos conhecer a nossa vocação, quem nós somos. Olha o que ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui ele fala de uma convicção. Quem eu sou diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Muitas vezes nós nem sabemos. Você é da fé ou é daqueles que retrocedem?
E ele então nos faz refletir sobre isso. Quem nós somos em Deus? Nós não somos dos que retrocedem. Ele não faz uma escolha. E aí, quem vocês são? Ele afirma: nós não somos dos que retrocedem. Não somos. Nós somos os da fé. Para a salvação, para a conservação da nossa alma. Então, olhando para o contexto daqueles irmãos agora, ele deixa claro: retroceder para o judaísmo é retroceder para a perdição. Voltar para a religião judaica é voltar à perdição. É abandonar o Senhor Jesus Cristo real e voltar para as sombras. Por isso ele diz: não retrocedam. Nós não somos desses, mas nós somos os da fé, daqueles que creem em Cristo, que creem no Senhor da glória, aquele que Deus enviou para salvar sua igreja. Nós cremos nesse Senhor. Por isso, perseverem e avante. Andem, marchem. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Eu queria trazer algumas aplicações aqui para nós. E vou tentar ser breve nelas. Primeiro, irmãos, não desista da vida cristã. Não desista. É difícil, é. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus, irmãos, é uma tarefa, na verdade, é uma tarefa impossível. É impossível servir a Deus. Nós só podemos servi-lo porque Ele nos capacita para isso. É Ele quem nos transforma e nos torna aptos para servi-lo. Porque naturalmente é impossível servir a Deus. Mas servir a Deus não é fácil. É difícil e muito difícil. E muitas vezes nós queremos desistir. As tentações chegam ao nosso redor. Como eu falei no início: casamento, família, trabalho, igreja. E a gente quer jogar tudo para cima. Nós queremos abandonar e seja o que Deus quiser. Mas eu quero convidar você nessa noite: não faça isso. Não desista. Caminhe. A vida cristã não é fácil, não será fácil, porque ela nunca foi fácil. E a maior prova disso, irmãos, vocês vão lembrar lá de Gênesis. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, diz que todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo passarão por perseguições. E ele está certíssimo. Porque quando você olha para Gênesis, quando Abel amou ao Senhor, Caim o matou. Caim foi o primeiro a ser perseguido. Abel foi o primeiro a ser perseguido. Quando Abel manifestou a sua fé e ofereceu oferta agradável ao Senhor, Caim o perseguiu e o matou. Nunca foi fácil servir a Deus. Nunca, meus irmãos. Até mesmo no estado original do homem, Satanás mesmo veio tentar a Adão e a Eva. E você acha que você não será tentado? Se Adão e Eva, que eram perfeitos, caíram, quanto mais nós que já estamos caídos. Ainda que o Senhor Jesus tenha nos resgatado e nos salvado, mas nós ainda estamos debaixo dos efeitos do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas debaixo dos seus efeitos. E as tentações nos assolarão, meus irmãos. Mas eu quero dizer a você: não desista. Baseado no que você ouviu aqui nessa palavra hoje, não desista. Segunda coisa, não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque você pode simplesmente, eu vou continuar, mas continuar desesperançoso, cético, como muitas vezes a gente fica. A vida nos torna céticos, frios, amargurados.
Porque as lutas são tão grandes e os problemas muitas vezes são tantos que nós ficamos céticos com a vida. E ainda que a gente diga, vou continuar em frente, mas a gente continua amargurado, frio, cético. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, aquele discurso, acredite nas pessoas, acredite no ser humano. Não é isso. Mas nós não podemos nos tornar céticos. Não é porque o ser humano vai ser uma pessoa boa, mas é porque Deus ainda age no mundo. Deus, na sua providência, ainda age no mundo. E Ele sempre age por bem da sua igreja. Outra coisa que esse texto nos ensina é que, apesar de nós termos que olhar para o passado, não fique preso ao passado. E esse é um dos grandes problemas do ser humano, guardar mágoas do passado. O autor fala aqui, olha, vocês sofreram no passado, vocês tiveram grandes lutas, mas Deus também usou vocês no passado. Mas ele não fica preso lá. Ele diz, no presente vocês ainda precisam perseverar. Porque ficar preso ao passado ou nos torna também amargurados, ficamos olhando apenas o ponto negativo do passado, ou nos torna saudosistas. Apenas o passado era bom. Olha como no tempo, antigamente aqui, igreja tem muito isso. Antigamente aqui era uma maravilha, porque é como se agora nada prestasse. A gente não pode ficar preso ao passado. Deus usou muitos irmãos no passado, Deus derramou sua graça no passado, e temos que louvar a Deus para isso, respeitar as pessoas que participaram desse passado, mas não podemos ficar presos a ele. Nós devemos caminhar para frente. A igreja caminha para frente, rumo a Jerusalém celestial. Não fique preso ao passado. Outra coisa, saiba quem é você diante de Deus. Lembre-se disso, quem é você diante de Deus? Nós não somos dos que retrocedem para a nossa perdição, mas somos dos da fé, para a conservação da nossa alma. Somos da fé. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu não sou mais quem eu era. Eu agora sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. E por fim, irmãos, lembre-se sempre, não olhe para você como exemplo, olhe para Cristo. Porque Cristo também não desistiu. Cristo desceu dos céus, na sua glória, majestade, e ele se despiu de toda a sua glória, como a Bíblia nos ensina, e se fez servo. E Jesus caminhou nesse mundo em humilhação. A gente pensa na humilhação de Cristo apenas porque ele foi surrado, porque ele foi colocado na cruz, e isso de fato é a humilhação de Cristo. Mas Cristo foi humilhado a partir do momento que ele desceu dos céus, que ele deixou a sua glória, se despiu da sua glória. Quando ele viveu nessa terra, tendo que se submeter a leis humanas injustas, a governantes injustos, a homens e mulheres imperfeitos. Mas a Bíblia diz que, como uma ovelha muda, ele seguiu rumo à cruz. Meus irmãos, Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, e ele é questionado por Pôncio Pilatos se ele de fato era o rei dos judeus. E Jesus naquela hora, irmãos, Jesus podia ter fulminado Pilatos. Jesus podia ter mandado um raio dos céus e destruído, transformado Pilatos em pó. Jesus poderia ter olhado para ele e dizer: quem é você para estar me dizendo alguma coisa? Mas a Bíblia diz que ele se submeteu a Pôncio Pilatos. E nós
não queremos nos submeter a ninguém. Mas esse não é o nosso alvo agora. O nosso alvo é que Cristo, ainda sendo humilhado em tudo isso, ele seguiu rumo à cruz e não desistiu, porque ele nos amou. Ele foi firme e perseverou no seu propósito até o final. E é por isso que nós também devemos olhar para o Cristo e dizer: eu vou perseverar e vou continuar até o final. Que esse seja o nosso padrão, irmãos. Cristo, nosso Rei Salvador, que foi até o fim, até morte de cruz, para nos transformar, para nos livrar do pecado. Amém? Faz uma breve oração. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Ó Deus. E que possamos, ó Deus, confiados na Tua palavra e no poder do Teu Espírito, em nos transformar, ó Deus, que saiamos daqui essa noite convictos que nós não somos dos que retrocedem. Que possamos seguir em frente, ó Deus, na vida cristã. Que possamos perseverar, ó Deus, na força e no poder de Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos e já agradecemos. Amém.